Bom, primeiro estou muito feliz de estar com a Meg aqui. Para quem ainda não ouviu falar dela aqui no Instagram ou nos outros perfis, a Meg é a pensadora e idealizadora do RP2, Mobilidade Funcional, que é um método que a gente está experimentando bastante nesse período de quarentena. A Meg também é uma das minhas grandes referências de formação, é uma das minhas mestras e responsável por grande parte daquilo que eu sou como profissional. Então é um encontro e uma conversa que eu fico muito feliz de estar fazendo. Então, assim, antes de tudo, é uma honra poder conversar com você, assim, poder gravar essa conversa. Então, obrigado de antemão, Meg, por ter aceito o convite. E eu vou pedir Eu é que primeiro. fico feliz. Eu vou primeiro pedir para você se apresentar, para quem ainda não te conhece, falar um pouquinho da sua história com o movimento, porque eu acho que a sua história com o movimento eu já conheço, mas para quem não conhece, traz bastante do que é o seu trabalho. Então, por favor, Meg Mendonça, por favor. Então, é um prazer de estar aqui conversando. É, o trabalho do maestro também é maravilhoso e eu fico muito feliz dele ser uma das minhas sementinhas, que por sinal já está uma árvore com uma raiz muito linda. Então, é o seguinte, dentro da minha vida eu comecei a música e a dança com 3 anos de idade. E aí no caminho, quando eu cheguei com meus 18 anos, eu me deparei com a música me formando e com 7 anos de teoria musical. Em contrapartida na dança, eu me sentia assim como um vazio em relação a um contexto, a um conteúdo, né? Que me desse um embasamento. Eu tenho essa vontade de aprender, de investigar. Então isso já nasceu comigo. E aí o que aconteceu? Eu me formei nos dois e falei, bom, então eu vou buscar uma resposta de como que o corpo consegue um controle máximo, né? Possibilidades dentro da movimentação na dança, e vou buscar na educação física uma resposta para essa qualidade de movimento, como que um bailarino consegue chegar no ponto de domínio daquele corpo, que ele consegue transformar aquele corpo no instrumento de expressão, né? Aí eu fui para a educação física, não consegui não obtive a minha resposta, apesar de aproveitar ao máximo, né? E acabei me destacando na disciplina de dança e acabei me formando e sendo convidada para assumir a disciplina de dança. Então, na Escola de Educação Física da USP. Então, essa é a minha história assim, acadêmica. Aí eu assumi 2 disciplinas, rítmica aplicada à educação física e dança à educação física. Aí, nesse ínterim, eu estava como docente na Escola de Educação Física da USP, eu nem falei que a como é que fala? Licenciatura, Aham. né? Na USP foi Educação Física para buscar essa resposta, que eu tinha esquecido de falar, né, o nome da entidade. Então, quando eu estava já ministrando as disciplinas, convidaram o professor Ângelo Gaiaça. O professor Ângelo Gaiaça era um psiquiatra da área corporal. E convidaram ele para dar uma palestra na USP, e era sobre propriocepção. Aí eu conto no meu livro que naquele momento eu caí de joelhos, porque eu estava recebendo a resposta daquilo que eu procurava pela minha vida inteira. E aí começou, né, esse aguçar. E aí eu continuei a trabalhar e, ao mesmo tempo, Mauro Ghiserini, que é uma pessoa, é um expert da educação física, uma pessoa, um profissional reconhecido mundialmente. O Mauro era diretor da Runner, né?
Aí o Mauro falou, puxa, Meg, que pecado, eu quero levar você para a área, não só na área acadêmica, eu quero te levar para a prática, que você tem um background incrível e quero aproveitá-la nessa área da aeróbica, né? E aí ele falou, Meg, entre nós, né, nos Estados Unidos é dança aeróbica. Aqui nós não podemos colocar, então é ginástica aeróbica, né? Aí me levou para a Runner, começamos as aulas, tarará. Aí eu ministrava as aulas de local e de dança aeróbica. Aí um belo dia, eles me chamaram, Maestro, na sala do diretor. Aí eles chegaram e falaram, Meg, a Runner vai lançar uma aula, Maestro, isso era em meados de 85, mais ou menos. Não, um pouco menos, 85 eu entrei na companhia, não, menos, 82, por aí. Aí, Maestro, eles olharam para mim, o Mauro falou, Meg, a Runner vai lançar uma aula inexistente no mercado. É uma aula de alongamento específica, porque nós, era assim, nas aulas de local tinha aquele início, né, de aquecimento com a parte de alongamento, e no final, que era a parte de volta calma, né, que era classificada assim. Aí ele olhou pra mim, o Mauro fez com o dedinho assim. Meg, te vira, que o teu público vai ser heterogêneo, você vai ter atletas, senhorinhas com problemas de postura, problemas patológicos de coluna. E te vira. Aí começou a pesquisa, né? Começou a nascer o RP2. Aí, o que aconteceu? Essa minha pesquisa, ela caminhou paralelamente, Maestro, a teoria e a prática. Porque quando eu comecei a pesquisar a nível, né, de análise de movimentação, de adaptação, eu sempre tive comigo, desde criança, desde que eu dançava, aquela vontade de proteger o meu corpo. Então eu já tinha essa consciência, Maestro, do casamento, né? O corpo e eu, o ser. Então é igual um casamento. Eu até vou falar isso aqui porque eu acho que vale a pena. Então, o João e a Maria. João é o corpo, Maria é o ser. Então Maria está o tempo todo. João faz isso, João faz aquilo, né? E João está lá. No momento em que o João fala, Maria, ela fala, não, Sada. Aí começa, o que vai acontecer? Aí, isso assim, em cursos, a turminha fala, vou discutir a relação, sim? O que é discutir a relação? São as dores, né, que vão aparecendo, então você vai investigar, vai no médico. Então, essa vontade de proteger o corpo, ela já nasceu comigo. E o RP2 me deu esse, né, como é que eu poderia chamar? Essa iniciativa, né? Essa busca minha, como eu acabei casando esse lado meu acadêmico e esse lado dessa vontade de proteger o corpo. Aí nasceu o RP2. É muito curioso para mim e talvez seja importante você falar, porque principalmente para quem já experimentou o RP2, ela é uma prática em que os ajustes eles acontecem a partir do próprio movimento. Então o corpo ele vai se automaticamente ajustando. Então eu acho que seria interessante você falar um pouco desse processo de criação do método. Porque é bárbaro como a forma como você, não só a forma como você sequencia as posturas, mas como elas se comunicam e como elas se autoajustam. Isso é muito curioso. É claro que a gente sabe que tem um trabalho de biomecânica aí profundo, gigantesco. Mas eu imagino que também tenha, e aí você pode falar mais, que também tenha um feeling ou uma inspiração de artista. Então, se você puder falar um pouco sobre isso, porque tem biomecânica na história, tem fisiologia na história,
mas tem muita arte envolvida, tem muita inspiração. E neurociência, né? E neurociência, então assim, se você puder falar um pouquinho dessa experiência do processo de criação do método, acho que seria legal. Sim. Nesse contexto que você falou, porque realmente o método, né, ele está pautado nas 3 áreas. Uhum. Fisiologia, biomecânica e neurociência aplicadas, né? E tudo isso englobado dentro do contexto da arte. Então, como eu estava conversando com você outro dia, né? Na minha forma de ver a arte, é a sensibilidade coerente, né? Então, se eu falar uma palavra lógica, a gente fica uma coisa muito quadrada, né? Então, essa palavra coerente, ela soa mais assim, liberta, né? Dentro de um contexto. E por que você fala em arte? Porque toda a lógica do movimento, maestro, todo o ângulo do corpo, todas as linhas do corpo são belas. Por isso que acaba transformando em arte. Então, quando nós partimos na MP2, nós partimos do seguinte: da análise das proporções corporais do indivíduo. Tá? Então, o que é essa análise? Você vai iniciar de posições normais, sentada, com os pés unidos, né? Pelo menos, será que o pessoal que está vendo a nossa live deve ter passado pelo MP2? Ou não importa, Uhum. né? Até para aguçar. Quem passou vai ter parâmetro para relacionar uma coisa com a outra, né? Exato. Então, qual é a grande mágica? Partindo dessa posição, nós vamos investigando pelas linhas de equilíbrio, pelos ângulos. A gente parte de uma posição A e vai para uma posição B, uma postura A e uma postura B, certo? Sendo que essa postura A é uma posição onde você está com as articulações biomecanicamente posicionadas, de acordo com a tua realidade corporal. E você tem que chegar na posição B, onde a tua base estrutural, por mais que você modifique, né, você altera, você muda a tua configuração. Uhum. Você parte de uma posição e vai para uma outra posição. E essa outra posição também é biomecanicamente correta devido às suas articulações. Por quê? Respeita-se as proporções corporais do indivíduo, tá? E o que é mais mágico? Como você passa dessa posição para outra, né? Não é o que você comenta, que são as nossas manobras cinésio-funcionais, não é? Uhum. Essas manobras são a transição dessa posição A para a posição B, nessa busca dos desequilíbrios, porque a mágica do corpo, a educação somática fala isso, é buscar nos desequilíbrios um novo equilíbrio. Então você potencializa os seus equilíbrios, né? A mesma coisa em relação ao alinhamento. Então, essas manobras, elas vão levando o corpo pelas linhas de equilíbrio, pelos ângulos, por essa coerência motora. Essa é a palavra-chave, maestro. Coerência motora. Então você leva aquele corpo, ele desestabiliza, ele desequilibra, ele estabiliza, ele desequilibra, até ele chegar a alcançar a posição B. Ok, a posição B, vamos lá, é uma iniciação para uma abertura em plano frontal. Vamos dar esse start, tá certo? O que as pessoas têm que entender? Olha, Márcio, você conhece a minha história, trabalhando com bailarinos profissionais, trabalhando com atletas profissionais de ponta, de voleibol, de pesquisas que eu fiz com lutas marciais. Barbosa, fizemos uma pesquisa maravilhosa com
pessoal do Barbosa. Até eu gostaria de citar o meu parceiro, que faz a avaliação postural, um trabalho maravilhoso. Sim. Tá? Que é o Josenei dos Santos. O Josenei tem um trabalho fantástico em avaliação postural. Então, nós fizemos tanto em uma equipe de voleibol, tanto quanto na equipe de jiu-jitsu do Barbosa. Então, o que nós percebemos? Isso, ó, trabalhando com bailarino profissional, né? O que nós detectamos? Eles não conhecem a base estrutural. Ele não conhece o limite estrutural dele. Então, o que acontece? Ele já inicia o trabalho em performance. Uhum. E agora, isso que eu quero bater aqui para todo mundo. É na sua amplitude estrutural, é na tua base de sustentação estrutural que a fisiologia se apresenta. Na compressão e descompressão das articulações, né? No distensionamento miofacial. Daqui a pouco não se fala mais em músculo, é fáscia. A fáscia tem mais sensores do que o próprio músculo. Uhum. Então tem estudos maravilhosos, inclusive estudo na dança, tá, maestro? Então, vamos resumir o que é para nós equalizar essa movimentação. E tem uma outra diretriz muito importante, maestro, que são as duas diretrizes que constituem o objetivo principal do método. É equalizar a amplitude estrutural do indivíduo e a sua força funcional. Tá? Porque nós transformamos uma manobra simplérrima, um estender de perna, uhum, como uma manobra cinésio-funcional. Quem está vendo, o que é isso? Não é nada, mas quem está vivenciando, aí aparecem os 3 parâmetros. A biomecânica com o alinhamento mecânico. uhum. Tá? A parte neural, né? Com toda essa descompressão, esse distensionamento do tecido e esse processamento da ação. Porque o RP2 você processa a cada dedinho que você apoia no chão, que você trabalha nas suas mãos, a importância do trabalho da extremidade das mãos. Quando eu fui defender a minha tese de mestrado, eu acabei falando que eu sou mestre em educação física na área de fisiologia do esforço na dança. Eu fiz um trabalho com senhoras que sempre tinham vontade de dançar e não tiveram oportunidade. Mas, senhor, até eu me emociono. Uhum. Porque a fisiologia de um bailarino está na sua habilidade neuromuscular. O sucesso fisiológico de um bailarino está na sua habilidade neuromuscular. Mas isso me incomoda muito. Esses testes, você coloca o sensor e a pessoa está correndo na esteira. Ah, ele tá na zona de treinamento. Ei, para ele estar na zona de treinamento, eu não sei como ele está correndo. Se ele está com movimento acessório, se ele está se desgastando por não ter o controle, uhum, por não ter a coordenação. Como que eu posso falar que ele está no alvo de treinamento dele? Então você está entendendo como a fisiologia, sem esse contexto da habilidade neuromuscular, ela se perde, maestro. Legal. E voltando para o nosso contexto, tá? Como tem tudo a ver, essa coerência do movimento. Então nós partimos do sucesso fisiológico, que eu falei, está na base estrutural, na amplitude estrutural, a amplitude que a articulação da pessoa mostra onde inicia a segunda dela, vai, uhum, né, no plano frontal ou segunda. E partindo daqui, maestro, nós temos que esgotar, vivenciar essa posição, a parte fisiológica dela, a parte de processamento, né? uhum. Que é a parte de neurociência, a gente tem que estar presente. Tanto é que os feedbacks que nós recebemos, creio que você também,
O aluno fala, professora, já acabou a aula? Isso é o maior presente que nós recebemos de como ele estava conectado. Uhum. O seu sistema nervoso central está no trabalho. Uhum. Ele não está ali mecanicamente, não. Existe uma lida atencional muito importante no trabalho do método, né? Não dá para você se desconectar. Não dá. Aí tanto é que a gente entra numa meditação ativa, né? Eu queria que você falasse um pouco, Meg, sobre o trabalho de fáscias. Estou comentando porque o treino e o estudo sobre a fáscia, ele está hoje em dia mais acessível. Se fala muito sobre fáscia, embora ainda seja necessário que a gente converse mais sobre isso, porque tem muitos temas ainda para serem discutidos e tem muitos temas, inclusive, para serem compreendidos, até a nível da pesquisa. A fáscia está muito em voga, né? Essa conversa sobre a fáscia, ela tem aparecido cada vez mais, né? Eu queria que você comentasse um pouco como que o RP2, como que o treino da liberação miofascial ou da integração das estruturas a partir dessa conexão pelas fáscias, como que esse panorama se conecta com o RP2, porque eu acho que é um dos grandes trunfos do que o método propõe. Nós temos no trabalho as nossas trações, né? As nossas trações cinesiofuncionais. E essas trações nada mais é do que a liberação da fáscia e a liberação do canal, do nervo mesmo. Uhum. Muitas vezes ele está obstruído por uma pressão, uma retenção, de tanto que a pessoa se movimenta, ela vai se fechando, né? E a fáscia é mais importante que o músculo, Márcio. É como eles estão falando, a própria contração excêntrica, Márcio, 30% é o músculo, o resto é a fáscia. Os sensores, elas têm mais sensores que o próprio músculo. Até então achava-se que a fáscia era um tecido, né? Não é morto, porque nós somos vivos, mas era um tecido que, né, puxa, volta. Uhum. Não, o músculo está no contexto. Então é ela que trabalha e o músculo, né, como ele é complacente, ou ele é meio complacente, mas é a fáscia que trabalha. Uhum. Então aí a gente vê a importância de se iniciar o trabalho dentro da base estrutural, conhecê-la, administrá-la, vivenciá-la. Nós vemos trabalhos na Revista Brasileira de Ciência do Esporte ou da Educação Física, a influência no alongamento, na impulsão vertical do atleta tal. Coloco a pessoa no trabalho passivo, empurra a perna dela, queima o estoque do músculo e quer que ele consiga saltar com qualidade, com impulsão. Maestro, nós temos que ativar aquela musculatura, trazer os tecidos, as estruturas de forma inteligente para que ela renda naquela impulsão. Essa é a diferença. Uhum. Nós temos uma ciência perdida nessa área. Ela se perde. Uhum. Por isso que no final falar tem que ter mais trabalho, porque as conclusões não é conclusão, maestro. Porque não tem de onde você inicia e até onde você consegue alcançar sem roubar, sem movimento acessório. Que a gente sabe que em dança o movimento acessório está presente. Uhum. Não existe movimento alinhado, tá? Não existe. Só que quanto mais você trabalha dentro do alinhamento, respeitando as suas proporções corporais, você terá ganhos lá na frente. O teu corpo vai dizer, você está fazendo por mim? Na hora de um grande T, eu vou te dar. Uhum. Porque você vai desalinhar, mas você trabalhou no alinhamento. Você me trabalhou ao máximo me respeitando. É o casal. É cada um da sua 50-50. Uhum. Isso é um casamento perfeito.
Muitas pessoas acho que isso é interessante da gente comentar, porque principalmente para quem já fez o RP2, para quem já experimentou o RP2, existe um trabalho muito ordenado a partir dos planos, né? Então a gente leva o movimento a se ajustar nesses planos. E aí alguns, principalmente bailarinos, me perguntam assim: mas quando eu danço eu saio desse plano, quando eu danço eu abro o quadril, quando eu danço eu abro um pouco o ombro. E sim, você vai abrir. Exatamente, que é uma tendência, né? Sim, mas aquele casamento, né? Mas eu acho que uma questão fundamental é essa, né? Você, durante o movimento, seja ele dançado ou movimento cotidiano, vão existir essas saídas dos planos. Mas eu acho que se você tem, e é uma coisa que o método propõe, se você estabelece um trabalho, um treino que privilegia o plano, o movimento pode sair desse plano de uma maneira um pouco mais funcional e com menos riscos. Não existe movimento em plano único, assim, em alinhamento. Não existe. Só que a partir do alinhamento que ele vai ser criado um movimento inteligente. Uhum. Porque o RP2 o que é? Desalinha, alinha. Lembra que eu falei? Desequilibra. Dentro da educação, a gente está na educação somática. Cada vez que você volta, o teu sistema proprioceptivo, o teu sistema neuromotor, ele está cada vez mais inteligente. Deixa eu dar uma outra analogia que me veio em Porto Alegre numa convenção, mas me deu um estalo. Imagina que você vai fazer uma apresentação dentro de uma convenção, de um curso. Então você leva o teu pendrive com um PowerPoint com 500 telas. Você coloca na máquina que está lá no curso. Você faz a tua apresentação por 5 horas. Aí você tira o pendrive, só que não salva na máquina. Então aquela máquina continua vazia. Então, o que eu percebo, Mércio, sem críticas? Nós percebemos pessoas se movimentando sem salvar na máquina. Uhum. E o RP2 leva a essa inteligência de movimento. Mas vou abrir um parênteses. Aqui é o grande valor de interferência na técnica ou do esporte ou da dança. A gente interfere diretamente na técnica específica. Uhum. A minha filha estava assistindo um espetáculo de um balé que eu trabalhei. Mas a Lara chegou atrás de mim e falou: mamãe, não tem como não ver, não perceber que eles passaram por suas mãos. O movimento vai cair por terra. Ela não fala nada. Uhum. Porque a palavra amplitude de movimento, você está puxando a tua perna ou o teu braço, você está ultrapassando a tua linha de equilíbrio do teu alongamento, que na hora da performance você vai ultrapassar, mas na hora da análise, de trazer para a tua inteligência corporal, não. Então, o que eu detectei nesses atletas e bailarinos? Ninguém conhece a sua base estrutural, ninguém conhece os seus limites estruturais, ninguém conhece as suas bases de sustentação estruturais. Então, aonde que a biomecânica aparece? Aonde que a fisiologia aparece? É na descompressão e compressão que nós liberamos o líquido sinovial. É na compressão e descompressão. A literatura fala que é amplitude máxima. Não. É na amplitude estrutural, fazendo a descompressão, né? Uhum. A tração nessa posição. Então, nesse momento, a tua articulação, ela trabalha a saúde dela. Não é abrindo e forçando os tecidos. Não. É respeitando, né, todo o teu contexto, as suas articulações e descomprimindo aquela articulação. E é a fáscia
que faz essa descompressão, Maestro. Tem um aspecto importante do método que é o relaxamento, né? Que eu lembro que uma vez um amigo meu, acho que eu já te contei essa história, ele foi fazer a sua aula e aí ele falou assim, mas é uma aula de alongamento, é tipo uma aula de relaxamento que a gente fica deitado no chão, se puxando. E aí o que acontece? Chegou na prática, no final da prática, ele falou, nossa, mas assim, ressignificou o que eu entendo por relaxamento. Então, fala um pouco sobre o relaxamento, como o método vê a palavra relaxamento, por favor. Olha, inclusive a literatura, existem alguns autores que ficam o relaxamento como uma habilidade. Porque não é simples. Para nós, dentro do método relaxamento, tanto é que eu vou dar um retorno para o pessoal, RP2 significa respiração, relaxamento, passagem, que são as manobras cinesiofuncionais que eu comentei, e a postura, que é a hora que você termina, é onde você parte para a escala progressiva dentro do trabalho de amplitude, né? Então, o relaxamento, no nosso caso, é o equilíbrio dentro desse contexto todo da face, das estruturas, né? Das articulações, todas as estruturas corporais trabalhando de forma harmônica, respeitando cada uma delas. Essa é a verdade. Por isso que o nosso lema é respeito e amor ao corpo. O lema do RP2 é esse: respeito e amor ao corpo. Então, o RP2 é isso, é trazer para o corpo aquele resgate, né? Como eu te falei, desequilibra e equilibra, como quebra-cabeça. Cada vez que você volta, o teu sistema proprioceptivo, né? Ele vai aguçando, né? Então, essa palavra relaxamento, ela não é relaxar, não, é harmonia. Exato. No contexto do corpo. Dentro das pesquisas na área de dança, na parte de alongamento e a parte de técnicas de alongamento, né, sabe que existe as técnicas, né? Não é método. Métodos são ferramentas para alcançar um objetivo. Então, nós temos técnicas, né? Então, dentro dessas técnicas, qual é a que mais se adequa ao trabalho do bailarino e tem as respostas melhores? Facilitação neuromuscular proprioceptiva. Porque você trabalha com isometria. Então, veja, o bailarino ele deita e decúbito dorsal, né? Uma perna flexionada e a que vai ser trabalhada estendida. Então, você inicia, você empurra aquela perna até o máximo que ele conseguir. Aí, você conta 10 segundos e ele cria uma força oposta para criar a isometria. Partindo desses 10 segundos, o músculo vai relaxar, tá? Por causa da isometria, aí você consegue um pouco mais. Nós conseguimos no RP2 fazer esse trabalho, o corpo com ele mesmo. A partir da cocontração. Isometria. Nós temos um trabalho dinâmico com componente isométrico. Legal. Por isso que nós temos ganho de força, entendeu? Ô Meg. Deixa eu abrir outro parênteses. Tá. Deixa eu falar rapidinho, tá? Por exemplo, todos os atletas, nós ganhamos força abdominal. Nós aumentamos a força na musculação. Pô, uma campeã mundial de jiu-jitsu falar isso pra mim. Que bárbaro. Ganhar força abdominal com trabalho de alongamento. Deu para entender? A importância de você estabilizar, equilibrar dentro de um contexto inteligente. Você resgata todo esse trabalho que passa por cima, maestro. A inteligência do corpo não é trabalhada. Então, o que a gente faz com a RP2? Traz o pessoal para o AEIOU. O
pessoal já vai para a interpretação de texto. Nós não somos alfabetizados em relação à motricidade humana. Não somos. Você percebe na escola, a gente recebe, né, de todas as áreas, nós somos alfabetizados, só que na área motora, não. Uhum. Conhecer o corpo, ninguém conhece. Você trabalha com bailarino profissional, com atleta, ninguém conhece o próprio corpo. Bom, Meg, eu queria te agradecer muito. Eu falo sempre de você e com muito carinho, não só pelo trabalho que você estruturou e um trabalho não só um trabalho sério, mas é um trabalho tão significativo e transformador, né? Então, obrigado, muito obrigado mesmo. E mais do que isso, a pessoa que você eu acho que para nós que temos a oportunidade de conviver com você, sabe da sua paixão pelo movimento, assim, a sua paixão pela lida com cada estágio, com cada desequilíbrio, com cada pressão, com cada flex, com cada mão aberta. Então, obrigado de coração, obrigado mesmo. Para quem não conhece o método, tem um site, né, Meg? Você quer falar um pouquinho como as pessoas chegam até você? Sim, né? Nós temos o Facebook, Meg Mendonça, né? Temos o Instagram, Meg RP2, Mendonça, se eu não me engano. Meg Mendonça RP2. Meg Mendonça RP2. Eu tenho o site www.megmendonça.com.br e nós temos a página do RP2 no Facebook e nós temos o livro, o e-book, né? Sim. Que nós lançamos no ano passado. Ele é vendido pela Amazon, precinho bem baratinho, tá? Legal. E para para os educadores e educadoras aí que estão de olho na Meg, assim que passar esse período de isolamento, tem as certificações, né? Para quem quer ser professor do RP2. Sim. Sim, nós temos a certificação do método, né? Como você participou, né? As minhas sementinhas, que já estão virando árvores. Um caminho longo, mas eu diria que um raminho já tem. Meg, obrigado mesmo. Obrigado para quem acompanhou aí e a gente se vê numa próxima. Eu que agradeço e quero finalizar por uma reflexão das pessoas em relação ao corpo e seus movimentos. O processo é mais importante do que o resultado. Beleza.